reflexão da palavra. Chega, Cecília. Vem. Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Vamos ficar de pé, adorarmos o nome do Senhor. Vamos declarar que Ele é bom, amém? Que o nosso Deus é bom. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos.
Provérbios. Hoje nós estamos concluindo um pensar que começamos há 15 dias atrás, se a minha mente não me faz falhar agora, acho que sim. Provérbios 15. Hoje vamos dos versos 7 ao 9. Provérbios 15. Hoje nós vamos do 7 ao 9. E concluiremos o pensar nessa parte que separamos para pensar nela. Diz assim a palavra do Senhor, do verso 7 ao 9. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas os que seguem a justiça, Ele ama. Amém? Está aí. Deus nos ajuda. Né? Só lembrar os irmãos com relação à celebração de domingo. Né? Na celebração da Páscoa, é bom lembrar as crianças, né? Porque quem se empolga talvez mais são as crianças com isso. Todos podem participar. Né? Então, os elementos são os mesmos. Vamos usar o pão e o vinho, e todos que estão na igreja, claro, quem quiser, pode participar. Você pode convidar quem você quiser para estar conosco na celebração da Páscoa, domingo que vem, à noite. Vamos orar a Deus. Nós vamos falar sobre algumas colocações ou exortações importantes desse texto, e eu falado pelo Salomão. Vamos orar. Oh Deus, muito obrigado por esse culto, por esse momento de celebração, onde estamos aqui te adorando na beleza da tua santidade. Já apresentamos ao Senhor nossas necessidades, nossos pedidos, aquilo que gostaríamos tanto que o Senhor pudesse responder, mas o importante, Deus, não é que a nossa vontade seja feita, que a tua seja feita. Por isso, Deus, a cada um, como o Senhor quiser, responde de acordo com a tua vontade, porque a Bíblia nos garante que a tua vontade sempre ela será boa, agradável e perfeita. Ó Deus, nos atrai para a tua palavra. Amém. Fala com a gente. Gostaríamos muito que o teu Espírito pudesse agora iluminar esse texto em nossa mente. Só quem faz isso é o Espírito Santo. Portanto, Deus Espírito Santo, nós te convidamos, nos atrai para a tua palavra e ilumina esse texto em nossas mentes. Nós oramos confiados no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, exortações importantes ou ensinos importantes aqui nesses versos que nós tomamos para pensar. Nós começamos lá no verso 1 e vimos que ele estava ensinando questões importantes, e hoje vamos concluir indo do 7 ao 9. Né? O livro de Provérbios é um livro importantíssimo para a vida, porque ele traz conselho para, eu não digo para tudo na vida, né? Mas para boa parte daquilo que a gente precisa, ou quase tudo, você tem a Bíblia trazendo conselho em Provérbios. Se não tiver em Provérbios, tem outros textos, tem Salmos, você vai ter conselhos para a vida, para tudo aquilo que você precisar. Conselhos você vai ter, ensinamentos vai ter. É lógico que na Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela tem livros que são mais agradáveis de se ler do que outros. Até nós estávamos vendo isso ontem à noite. Lutero diz mais ou menos isso aí, né? Lutero disse que tem algumas, pelo menos é isso que eu lembro agora, aquilo que a gente estava vendo sobre a vida de Lutero, Lutero dizendo, olha, alguns livros parece que a gente tem que ir para escavar, né? Mais ou menos assim. Não sei se os irmãos estão lembrados, nós estávamos estudando ontem à noite, né? Falando sobre Lutero. Então, meus irmãos, de fato tem livros que são muito graciosos, né? Você pega o Salmo, o livro dos Salmos, não é à toa que as pessoas abrem o Salmo 91 em casa. Agora, diga-se de passagem, não tem efeito nenhum. Bíblia aberta em casa não tem efeito nenhum. A Bíblia tem efeito quando está aberta dentro do coração. Mas dentro de casa, meu irmão, não vai trazer bons fluidos. O inimigo não vai alcançar. Meu irmão, até a muriçoca, a mosca, vai na Bíblia e faz o que não deve, se estiver aberta
no Salmo 91 na tua casa, as páginas se queimam, não vale de nada. A Bíblia só vale quando ela está dentro do nosso coração, aberta. E quando eu falo aberta, não é o texto aberto, mas o texto dentro de mim para que eu possa obedecer as Sagradas Escrituras. Mesmo a Bíblia está aí para a gente obedecer. Então, tem livros que são graciosos, bom demais de ler. Eu gosto muito tem alguns livros que eu gosto muito de ler do que outros, né? Tem alguns livros que eu começo a ler, eu fico com saudade quando eu acabo, né? Acabou o livro, eu fico com saudade, mas não dá mais para voltar para aquele, porque eu tenho que seguir, eu tenho uma rota de leitura, mas tem livros que eu acabo, eu fico com saudade. Agora tem livros que eu acabo, graças a Deus. Alguns livros são difíceis de ler, mas por favor, mesmo tendo isso, eu não estou dizendo que a Bíblia tem livros que não são inspirados, ou livros que não são bons. Mesmo a Bíblia toda é boa, todo livro é bom, todo livro é abençoado, toda a palavra de Deus é, na verdade o termo seria esse, é inspirada, não foi coisa da cabeça de homem, é uma coisa de Deus com os homens. Agora tem livros que são mais graciosos de ler. Então, meus irmãos, aqui na Bíblia, ou no livro de Provérbios especificamente, o capítulo 15, nós temos algumas importantes exortações que nos deveria levar a repensar ou pensar melhor na vida. E quais são as exortações? Primeiramente o verso 7, quando ele diz assim: os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Os sábios falam do que conhecem. A Bíblia está dizendo isso. Você quer ver uma pessoa sábia nas Sagradas Escrituras? Ela fala o que ela conhece. O que ela não conhece, ela não fala. Sabe? Há até um erro que as pessoas dizem muito. Alguns dizem: pastor, a gente só deve pregar o que a gente vive. E eu queria até combater esse erro hoje à noite, dizendo: meu irmão, às vezes a gente tem que pregar o que não vive, porque para poder viver. Mas aí você olha para mim e diz: pastor, quem prega o que não vive é incoerente. Meu irmão, nenhum ser humano vive toda a Bíblia. E se você disser para mim que vive toda a Bíblia, você está mentindo, porque ninguém vive toda a Bíblia. Na verdade, tem pontos da Bíblia que nós não vivemos totalmente. Se você falar, e eu posso te citar um de pronto: o amor. A gente fala que ama tanto, mas às vezes em casa, em algum momento, a gente não está dando as atitudes de amor que deveria dar. Isso é você, sou eu, é a minha família, todos nós. Então, o cara que entra na soberba dizer: eu só prego o que eu vivo, a sua pregação vai ser muito medíocre. Porque todo ser humano é falho. Todo ser humano não vive toda a Bíblia, meu irmão. Só o único que passou por aqui e viveu toda a Bíblia foi Jesus. Então a Bíblia está aí para nos exortar. E a palavra de Deus fala que os sábios falam do que conhecem, né? Ouvir uma pessoa sábia é muito bom, porque ele vai falar aquilo que ele já conhece. Os irmãos, há algumas semanas, não sei se pregando sobre o livro de Provérbios, eu disse que eu tinha a costume de ter amigos mais velhos do que eu, quando eu era jovem, né? Eu tinha amigos mais velhos do que eu. E tinha um amigo que morava próximo da minha casa, que eu gostava muito de conversar com ele. Eu até disse que talvez as filhas dele pensassem que eu ia para lá interessado nelas, mas eu ia interessado na sabedoria do pai delas. Queria ouvir. E a Bíblia diz exatamente assim: os sábios falam do que conhecem. Aquele cara era um sábio, era um crente. Graças a Deus do Senhor Jesus Cristo. Amigo meu, grande amigo meu. Eu gostava de ouvi-lo porque eu sabia que dali saía fonte boa.
E quando eu tinha algum questionamento, geralmente eu ia para a casa dele para a gente conversar. E às vezes, veja, eu estava estudando no seminário, às vezes eu ia para a casa dele, ele nunca estudou teologia, nunca estudou filosofia, mas eu conversava com ele como se ele fosse um aluno, imagine. Cara, ele dizia para mim, o termo que ele dizia era assim, porque a mãe dele dizia assim, ele fala, eu sou um analfabeto. Ele não dizia nem analfabeto, porque a mãe dele dizia que era analfabeca. Aí ele dizia, eu sou um analfabeto. Só que ele sabia que não era a palavra não era essa, né? Mas ele dizia de certa forma brincando, meu irmão, que camarada sabe. Por quê? Porque ele olhava para a Bíblia e procurava lutar para cumprir, né? Os sábios falam do que conhece, o tolo já age de bobeira. Quer ver um tolo, meu irmão? Anda uma semana com ele, você vai descobrir se o cara é tolo ou não, se é bobo ou não, porque uma semana já é suficiente. Ah, não deu. Como que ele salva alguém? Você vai descobrir quem ele é, né? A gente estava falando ainda agora que tem gente que não pode possuir nem uma bicicleta que já fica soberbo. Pode possuir nada. Que bobagem, né? Sabe por quê? Porque tudo fica, meu irmão. A gente vai sem nada. Mas tem gente que cria uma soberba que é algo impressionante, né? Não pode ter nada na vida, não pode passar de um patamar para outro, de um tipo de salário para outro tipo de salário, o cara já pensa que é o tal. Meu irmão, tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Até que você está juntando, vai ficar. Se você morrer logo, fica. Por isso, a gente devia se dedicar muito mais ao conhecimento de Deus e das coisas de Deus. Por quê? Porque isso não passa. Mas o dinheiro acaba. E o dinheiro fica. A riqueza fica. Mas a riqueza adquirida de Deus, das coisas de Deus, ela não passa. Vai estar com a gente. Isso é para sempre, vai estar dentro da gente. Então, meu irmão, os sábios falam daquilo que eles conhecem. Eles olham. E aqui não necessariamente é sábio no sentido das Sagradas Escrituras. Alguém que é sábio, ele fala daquilo que ele conhece. Mas um sábio com relação às Sagradas Escrituras, ele fala daquilo que ele conhece da Bíblia Sagrada. É por isso que algumas vezes se espantam. Por favor, não estou dizendo que eu sou sábio, eu sou o supra-sumo não sou nada disso. Mas algumas pessoas às vezes se espantam quando vem com alguma pergunta e falam, pastor, eu tenho uma pergunta para você, eu digo logo. Digo, meu irmão, não sei de tudo. Já me ouviu dizendo isso? Se eu souber responder, eu vou te responder. Sabe por quê? Porque a gente não sabe de tudo, meu irmão. A Bíblia é grande demais. Ele não sabe de tudo, não. Ele sabe de muitas coisas. Nessa caminhada que eu estou com o Senhor, eu já sei de muitas coisas, mas eu não sei de tudo. E na verdade, ninguém sabe de tudo. Sabe, tem coisas que talvez Deus ainda vai, com certeza, muitas coisas, Deus ainda vai nos revelar. Mas o sábio, ele fala daquilo que ele conhece. Segunda coisa, verso 8. O sacrifício dos ímpios é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Meus irmãos, Deus não se agrada do sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo é o quê? É fazer o que a Bíblia nunca disse que deveria fazer. É achar que quem conquista as coisas é você. E achar que você tem as coisas porque você foi atrás. Meu irmão, se não for a misericórdia de Deus, ele não consegue nada não. Ah, pastor, mas fui eu, foi o meu suor. E a misericórdia de Deus? E Deus te dando saúde todos os dias? Se não tiver Deus por trás, meu irmão, ele não conquista nada não. Pode ser o cara mais ateu, se não tiver Deus abençoando a vida dele, ele não conquista nada. Todo ser humano precisa igualmente de Deus. Olha o cara sem saúde, eu já vi alguns, meu Deus, como é triste, né? Estava um irmão nosso que faleceu, Marconi, grande amigo meu, e ele dizia, um amigo meu, vou falar grande amigo, um amigo meu, ele dizia algo que eu conversando com ele, eu achei impressionante, né? Ele chegou para mim e disse,
Uma certa vez, Davi, eu achava que eu tinha tanta saúde. O ser humano, meu irmão, é como uma velhinha acesa. A qualquer hora pode bater o vento. Pode apagar. E às vezes a gente não espera. Por isso, nós devemos estar preparados para os nossos encontros com Deus. Ou para o nosso encontro com Deus. Meu irmão, Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Os ímpios fazem sacrifícios de tolos, mas isso é abominável ao Senhor. Mas em contrapartida, os justos ou retos oram e Deus tem contentamento neles. Sabe por quê? Porque o cara que é justo e reto, ele não pede algo para ele se contentar. Ele não pede algo para ele. Você já prestou atenção nas orações de Jesus na Bíblia? Quando Jesus orava, faça uma apanhada aí. 90% das vezes, ou mais, ele está orando pelos outros. Não pede para ele. Pede pelos outros. Pede pelas outras pessoas. Meu irmão, tu quer ser abençoado? Aprenda a pedir mais pelos outros do que por você. Quem quer ser abençoado deveria agir assim. E a Bíblia disse claramente aqui, né? Os lábios o sacrifício dos tolos é abominável ao Senhor. Por mais que o cara faça. Agora eu vou para a igreja todo dia. É um tolo ou é um ímpio? Não vai valer de nada. Você tem que ir para a igreja porque você tem que saber que nós precisamos de Deus, meu irmão. Sem Deus a gente está perdido. Nós precisamos de Deus. Nossa vida deve ser uma vida de dependência do Senhor. Então, não adianta você, eu vim aqui oferecer o meu sacrifício a Deus. Lembre que todo sacrifício que precisava ser oferecido, Jesus já fez. Você só precisa se santificar. A santificação é sua parte. Não é parte do meu. Agora a minha esposa que tem que santificar por mim. Não, meu irmão, cada qual tem que procurar santificar por você. E fazer para a glória de Deus, viver para a glória de Deus. Né? Sacrifício de tolo não é agradável ao Senhor, mas a oração dos justos, Deus se contenta, Deus tem contentamento quando o justo está orando. Porque o justo não pede por ele, o justo não pede para o seu prazer pessoal, o justo pede para glorificar a Deus. Veja a oração de Jesus quando ele está pedindo por ele. Eu acho que os irmãos lembram, ele pedindo por ele, dizia: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E qual foi a vontade de Deus? Moer. Mais importante é a vontade de Deus para a nossa vida. Não aquilo que você pensa, mas aquilo que Deus pensa de você. Ou pensa para você. Na verdade, nós não somos aquilo que nós pensamos. Nós somos o que Deus sabe que nós somos. Deus sabe quem nós somos. Então, meu irmão, Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Mas a oração do justo, Deus se contenta, Deus tem contentamento. Vamos agora para a parte final, o verso 9, quando ele diz: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas o que segue a justiça, ele ama. Deus abomina quem faz coisas erradas. E às vezes parece, né, que o errado está dando tudo certo. É o Salmo 73, dona Gilberto, que fala sobre isso. Acho que depois a gente vai concluir, viu, Heloísa? Acho que a gente vai concluir pensando. Busca aí o Salmo 73. Acho que a gente vai ler alguns versos desse Salmo. O cara que faz coisas erradas e acha que vai se dar bem, pode se dar bem até aqui. Mas algum dia, em algum instante, ele vai se encontrar com Deus e vai prestar conta da sua vida. Em algum momento, aquele cara vai se encontrar com Deus. Sabe aquele cara que é muito rico, é milionário, que enganou todo mundo, está se dando bem? Meu irmão, aquele cara não vai se encontrar com Deus. E aí está o problema. É muito melhor comer pão
seco em casa, em paz, do que comer caviar. Estando de Deus. Eu nunca comi caviar. Alguém comeu caviar aqui? Felipe? Eu comi, dizem que caviar é ova de peixe. Ova de peixe eu já comi. E eu gosto. Não é? É. Mas é um negócio chique, né? Uma latinha, uma certa vez eu vi uma reportagem, uma latinha era R$100. Uma latinha pequenininha assim. Agora deve ser 200, 300 reais. Não que adianta comer caviar e ir para o inferno. É melhor comer pão sequinho e ir para o céu. Aquela torrada que a gente comeu outra aqui, né? Mas vamos para o céu. Né? Com uma torradinha seca, um chá, mas a gente vai para o céu. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus ama o que segue, o que é justo. Ame a justiça, viva pela justiça. E não se importa com aquele que é mau, meu irmão. Ah, pastor, mas o cara lá está só se dando bem, fazendo coisa errada e se dando bem. Eu não sei se... eu não sei qual verso é no final do Dona Gilberto. Veja aí se você olha antes. Onde ele relata que eu entrei na casa de Deus e descobri o final deles. Onde é que está? 17. Bota 17. Aliás, bota o 15. Acho que o 15. Olha que coisa séria. Isso é o Salmo 73. Preste atenção, coisa séria aí. Não. O 16. Não, 16. 17. Então vamos talvez do começo. Volta um pouquinho, vamos voltar. Peraí. Pronto. Olha que coisa séria. Esse salmo para a gente não tem inveja de ninguém. Não tem inveja de alguém que é ímpio, está prosperando. O cara está bem, está prosperando, está não sei o quê. Olha o que é que a Bíblia diz. Vamos lá. Pois eu tenho inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está na sua força. Não se acham em trabalho como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Vamos dar uma paradinha. Está percebendo o que ele está dizendo? Esses caras vivem bem. Está tudo dando certo. E às vezes a gente é crente, tudo dando errado. Vamos lá. Vamos. Por isso a soberba o cega. Quem? Como um colar. O cara que está no mundão. Veste de violência como de adorno. E os olhos dele estão inchados de gordura. O cara fala, o cara é ruim que só. Não ama a Deus. O bicho é gordo que os olhos estão inchados de gordura. E às vezes o crente está maguinho, rapaz, só uma frieira. Parece ele. Mas ele é gordo por dentro. Ele tem tutano. Ele é gordo, a gente tem que olhar para ele, não para a matéria, mas para dentro. O caba gordo. Chega os olhos para inchados. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Fala arrogantemente. Já prestou atenção? O cara que é rico é ímpio. O cara não respeita ninguém, meu irmão. Fala arrogantemente. Mas olha, vamos ver o que o salmista diz. Põe as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Eu quero falar mal até de Deus do céu. E Deus não faz nada contra ele. Vamos para o próximo. Por isso o povo dele volta aqui. E as águas do copo cheio se lhes espremem. Vamos. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Estou falando tudo do cara mundano, do cara que não tem Deus.
Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Vamos seguir. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Bota o anterior. O salmista está falando de quem? Não está falando do ímpio não, meu irmão. Ele está falando agora dele. Veja o que ele está dizendo dele. Ele está dizendo, sou gordo que os olhos até estão gordos. Olha o que ele está dizendo dele. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração. Ó, o ímpio está gordão lá e eu estou purificando meu coração em vão. E lavei as minhas mãos na inocência. Vamos seguir. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Não é mais não. O cara crente, ele está dizendo, todo dia eu estou sendo afligido, castigado cada manhã. Vamos seguir. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Aí entra. Olha o que é que ele diz. Isso aqui é que é importante. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Está entendendo o negócio? Ele estava reclamando. O bicho que fala mal de Deus está tão bem que o olho dele está inchado de gordura. Aí ele disse, até que eu entrei no santuário de Deus e vi o fim deles. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, aí eu entrei na casa de Deus, comecei a refletir o negócio, e eu vi que quem vai para o céu é quem ama Deus, mesmo que esteja magrinho, mesmo que esteja com problema. Quem vai para o céu é esse povo. Glória a Deus. Sabe, meu irmão, tem tanto soberbo por aí, que pensa que é o tal. Esse cara vai se encontrar com Deus. Sabe o cara que bagunça com Deus e fala mal de Deus e faz coisas chacota de Deus? E a gente fica com raiva. Se a gente pudesse até matava. Né? Homossexual, essas coisas aí que fica falando mal de Deus, que faz chacota de Deus. Aí Deus olha e Deus não está nem aí. Por quê? Porque todos um dia vão morrer e vão se encontrar com o Senhor. O cara que ama a Deus, ele vai se encontrar com Deus e vai dizer, Deus vai dizer para ele, entra bendito de meu Pai. Glória a Deus. E o cara que não ama a Deus, Deus vai dizer, eu não conheço você. Gordo, bonito, a pele limpinha, beleza. E Deus olhou para ele e falou, eu não conheço você. Em compensação, às vezes, o filho dentro amava o Senhor. Deus vai dizer, entra, eu conheço você. Só que não será mais filho dentro. Filho dentro é aqui, né? Lá não. Lá é perfeito. Então, meu irmão, não adianta ter muita coisa aqui, sabe? E não ter Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque no final o que conta é, tu vai para onde? Tu vai para o céu? A gente pode até sofrer um pouquinho aqui, mas não se compara com a glória que nos está prometida. Então, meu irmão, não esquente não. Quando você vê o povo se dando bem, os ímpios prosperando, o cara tem iate, tem carro do ano, tem Porsche, tem... Meu irmão, não se preocupa com isso não. Não se preocupa com isso não. Para onde eu vou, esse arte nem se compara. Para onde nós vamos, a Ferrari não se compara. Os nossos carrinhos se ligam com chave. A maioria.
A Porsche, não, a Ferrari nem chave tem, né? É botão e nem tem a alavanca, né? É um negocinho lá que fica. Eu estou dizendo isso porque Joselito já dirigiu uma Ferrari. Meus irmãos, o Senhor nos compara com a Ferrari. Ferrari é um negócio que veio daqui. Agora para onde a gente vai ser uma coisa excelente. Glória a Deus. Do melhor que você possa imaginar. Por isso, vale a pena servir o Senhor. E no final, tu vai contar, meu Deus, que coisa maravilhosa. Não tem rotina, não tem, não é rotina, não tem monotonia. Nenhum dia vai ser igual, para sempre. Com Deus não existe monotonia. Deus te abençoe. Fica de pé comigo, vamos orar, vamos finalizar o nosso culto. Deus te dê um feriado tranquilo, em paz. Eu acho que esse brinquinho está aqui para avisar de quem é. Ó, perderam o brinquinho aqui, ó. Eu não sei se é de ouro, ou seja lá de que for. É uma folha. Se é de alguém, depois você pega aqui, tá bom? Se perdeu aqui, não tem. Vamos ver. Sábado tem culto da União de Jovens, 7h30 da noite. E Micael mandou avisar que não vai estar sábado aqui, vai estar na transmissão hoje. Deus te abençoe, Micael. Amém. Que seja sempre serva do Senhor, onde você estiver. Ore comigo, tenha uma noite feliz, Deus te abençoe e vá em paz. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa noite. Obrigado, Deus, porque a gente pode até não ter aquilo que a gente gostaria de ter, mas nós já temos o Senhor, que é o melhor dessa vida. E do porvir. Porque o que nós vamos ter no porvir não se compara às coisinhas dessa vida que nós estamos. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor é. Obrigado por tudo que o Senhor faz. E que nós possamos também, ó Deus, nos controlar para não olharmos para os outros e pensar: eu sou um servo do Senhor e não tenho o que aquele cara tem, mas eu tenho o que aquele cara não tem. Porque Deus está em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a ser fiéis ao Senhor, andar contigo até o fim dos nossos dias. Dá-nos uma noite tranquila, nos livre de todo mal. Todos indistintamente sejam abençoados, supra as nossas necessidades e nos faz a cada manhã renovar a nossa vida contigo, entendendo que o melhor lugar onde deveríamos estar, nós estamos na tua presença, te adorando. Obrigado. Despede-nos na paz e na bênção. Dá-nos uma noite feliz, uma semana tranquila em tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai em paz, tenha uma semana feliz.